Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sono VIP, durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna, porque para liderar é importante ser líder. Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem. Está começando mais um programa Conexão Moderna, conectando o desenvolvimento pessoal com o desenvolvimento social. Aqui nós falamos sobre saúde, qualidade de vida, autoconhecimento e também algumas causas sociais. E hoje quero mandar um abraço especial para Keila Brito Vargas, do Espírito Santo, e também para Larissa Dalpiva, de Sorriso, Mato Grosso, elas que vêm aí acompanhando o nosso trabalho. E hoje teremos como convidados Rodrigo Cesari, ele que é neuropsicopedagogo e filósofo, e também Graziela Rodrigues, ela que é coaching especialista em crianças, o Coaching Kids. E hoje o nosso tema principal do nosso programa é sobre relacionamento familiar. E fique com a gente que o programa Conexão Moderna começa agora. E hoje o nosso convidado é Rodrigo Cesari, ele que é neuropsicopedagogo e também filósofo, é escritor e em breve terá o seu livro lançado Conhece-te a Ti Mesmo. E ele também realiza palestras, principalmente relacionadas aos pais de jovens e crianças, né? Então, seja bem-vindo, Rodrigo. Silvana, obrigado mais uma vez pela oportunidade e é sempre um prazer estar aqui com você. Que ótimo! E o tema da nossa conversa hoje é como estimular o seu filho para o bom caminho. Então, Rodrigo, fala pra gente como é que é esse trabalho que você vem realizando nas escolas com os pais e o que especificamente você fala com eles e como que isso tem ajudado eles na condução dos seus filhos. Silvana, eu sempre digo que são dois elementos importantes e fundamentais para que a gente possa ter um filho que possa alcançar o sucesso, que possa ser bem-sucedido, e quando eu falo bem-sucedido eu não falo financeiramente. Eu falo uma pessoa de bem, uma pessoa ética, uma pessoa moral. Eu acredito que o primeiro grande passo é o exemplo dentro de casa. Eu digo que a gente ensina muito mais por aquilo que a gente faz do que por aquilo que a gente fala para os nossos filhos. Então, um elemento fundamental é o exemplo que a gente dá para os nossos filhos. O segundo elemento, que está bastante relacionado com o primeiro, são os valores, a transmissão de valores. Aquilo, Silvana, que ao longo do tempo as famílias foram perdendo. Eu gostaria de partilhar, Silvana, não para voltar no passado, mas para a gente perceber alguns elementos que a gente perdeu ao longo do tempo, de como era a minha casa há 25 anos atrás. Eu lembro que a gente tinha uma mesa com 6 cadeiras e a gente utilizava essa mesa, os mais novos podem não saber o que é isso, mas a gente usava para almoçar e para jantar. Era o momento que a gente aprendia a não pegar o último pedaço de bife, onde a gente aprendia a não pegar a batata frita com a mão. Era a oportunidade que a gente conversava, que a gente levava bronca do pai, que a gente partilhava a vida. Do lado da mesa tinha uns sofás que eles eram virados uns de frente para os outros. O que a gente fazia? À noite, quando o pai chegava em casa, a gente conversava. Como foi o dia, como foi a vida, a gente levava bronca, a gente ficava de castigo, a gente reclamava do irmão, mas era o momento que a gente vivia a família. Com o passar do tempo, Silvana, duas coisas interessantes aconteceram. Primeiro, que a mesa passou a ser mero objeto de enfeite em muitas casas. Não só de enfeite, mas eu digo até de solidão. Porque os pais trabalham no horário de almoço muitas vezes, os filhos não estão em casa, o pai almoça sozinho, os filhos almoçam sozinho. E virou um momento em que as pessoas vivem uma solidão muito grande. Outra mudança importante que aconteceu e interessante é que os sofás não estão mais virados uns de frente para os outros, estão virados para a TV, estão virados para a televisão. Hoje a eletricidade ela norteia as relações entre as famílias e entre as pessoas. Quando termina a energia elétrica, quando para a força, às vezes o filho diz assim: mãe, o que a gente vai fazer agora? E a mãe fala: vamos dormir.
Então vão lá 4 ou 5 pessoas, cada um com seus sonhos, histórias, decepções, potencialidades, levar tudo isso para a cama. Porque as relações humanas, as relações dentro das famílias passaram a ser mediadas pela TV. E imagina se para a energia e no mesmo tempo não tem bateria no celular. Aí não tem mais o que fazer mesmo, aí as pessoas vão dormir. Então, nesse ambiente familiar, nesse ambiente que a gente cresceu, onde a gente partilhava a vida, onde a gente sabia reconhecer o outro, onde a gente aprendia valores verdadeiros, esse ambiente foi se perdendo. E aquilo que vem de fora, aquilo que vem através da mídia, através dos programas de TV, das novelas, enfim, acabaram tomando conta e ensinando para os nossos filhos aquilo que é valor. E os nossos filhos acabam aprendendo contra valores muito grandes. Por exemplo, quem é que ensina hoje sobre afetividade e sexualidade para os nossos filhos? Quais são as famílias que sentam com os filhos, que olham nos olhos, que são capazes de dialogar sobre vários assuntos? Muitos alunos, e isso a gente vê bastante presente nas escolas, reproduzem aquilo que aprende na TV, aquilo que aprende na novela, onde o relacionamento tudo pode, onde trair é normal, enfim. Ou a gente aprende a se perguntar e a se questionar enquanto família o que é valor para a nossa família, ou a gente corre um sério risco de refletir falsos valores que a sociedade ou que a mídia tenta apresentar para nós. Para que a gente tenha um filho que seja bem sucedido, para que a gente tenha um filho que tenha sucesso na vida, é fundamental que a gente possa se questionar, nós enquanto pais, sobre valores verdadeiros. Que seriam, assim, valores mais relacionados ao ser do que valores relacionados ao ter. Exato. Seria mais ou menos isso? Isso é a essência. Nada contra o ter, é maravilhoso ter, mas para que você possa sustentar o ter, é bem importante você ter um bom ser. É isso mesmo. Mais ou menos assim? A mídia, a televisão, ou grande parte dela, principalmente através das novelas, tentam mostrar para a gente a importância do ter. E ela é bastante pautada num tripé que é muito gritante a gente assistir isso, que é o ter, o poder e o prazer. E muitas famílias acabam vivendo essa lógica da busca do ter, do poder e do prazer de maneira muito intensa. Às vezes até o objetivo é bom, e a gente, eu acho que já até conversou sobre isso no teu programa, na tentativa de dar o melhor tênis, a melhor roupa, o melhor estudo, dar o melhor para o filho. Mas nessa correria de tentar buscar dar o melhor, acabam esquecendo de dar o essencial. Um pouquinho de carinho, um pouquinho de atenção, um pouquinho de afeto, um pouquinho de valor que vai fazer com que os nossos filhos sejam melhor na sociedade e para a sociedade. E com certeza essa união, essa afetividade em casa vai prevenir até muitas questões relacionadas a consumo de drogas, que é uma grande preocupação aí de quem tem filhos jovens. Um dos valores essenciais, Silvana, que a gente aprende dentro de casa e que muitas famílias estão deixando isso de lado, e a gente percebe isso porque o aluno é reflexo daquilo que vive dentro de casa, é a questão do limite. Muitos alunos têm contato com o limite pela primeira vez dentro da escola. Uau. Quando o professor diz não pode, guarda o celular, tira o boné, porque eles não vivem essa realidade dentro da família. Como o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, eles não têm tempo. E aí, quando eles recebem essa limitação, eles ficam extremamente frustrados. Com certeza, com certeza. E o professor precisa aprender a lidar com isso, precisa aprender a ensinar, a ser pai, a ser mãe, a impor limites. Eu tive a oportunidade, Silvana, de trabalhar na comunidade Betânia, casa que acolhe dependentes químicos, e eu falo sem medo de errar. 99% dos casos das pessoas que lá estão, que chegaram no fundo do poço com a droga, é falta de estrutura familiar. Falta de limite, falta de dizer não, falta daquilo que é essencial. E nem tem a ver com classe social, né? Não, de forma alguma, em hipótese alguma. A gente atende, eu digo a gente porque eu saí de Betânia, mas Betânia não saiu de mim, atende pessoas de todas as classes sociais. Para quem não sabe, explica pra gente o que é a Betânia. Betânia é uma casa que acolhe dependentes químicos. As pessoas vão lá voluntariamente, ninguém é obrigado a ficar na comunidade, e essa é uma característica interessante porque na comunidade não tem grade, não tem portão, não tem cerca, e a gente costuma dizer que 70% do tratamento é a pessoa querer. Ela saber que ela precisa de ajuda e ela querer essa ajuda. Então, Betânia trabalha com o querer das pessoas de ser melhor. Então, a gente transforma
Em Betânia a gente trabalha muito com o ser humano. A gente não questiona quando a pessoa chega lá o passado dela, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, porque a gente percebe a fragilidade humana. E muitas pessoas acabam usando droga exatamente para poder lidar com algumas frustrações, com alguns vazios existenciais que tem. A gente diz que muitas vezes a droga acaba sendo uma solução, um remédio que ela encontrou para uma dor muito grande que ele tem dentro dela. E falando nesse vazio existencial, nessa questão, nessa frustração, como que as pessoas poderiam começar a trazer esse preenchimento? Isso é bacana, que eu falo bastante no meu livro sobre essa dimensão de buscar quem você é, buscar a essência de si. E quando eu falo em buscar a essência de si, eu falo necessariamente de valores. É um questionamento que eu tento levar a pessoa a fazer sobre si mesma, para que ela possa refletir sobre as escolhas que a gente faz na nossa vida. Porque as nossas escolhas vão dizer muito quem a gente é. Todos os nossos valores, tudo aquilo que a gente faz, todas as nossas escolhas são pautados pelos nossos valores. Os valores norteiam aquilo que a gente faz. Então, para que a gente haja de maneira correta, para que a gente faça aquilo que é bom, a gente precisa estar pautado em valores essenciais, em valores verdadeiros. Tanto é que apenas uma inversão de valor pode mudar completamente a forma de a gente decidir se comportar, né? E é isso que a gente assiste, Silvana, principalmente nas escolas, esses contravalores ou essas inversões de valores que a mídia, que as novelas... Dá um exemplo de contravalor. O amor. O amor como a novela tenta mostrar pra gente. Porque a novela tenta mostrar pra gente que o amor é um belíssimo sentimento. E por muito tempo, Silvana, eu acreditei que o amor fosse um sentimento. Mas com o passar do tempo eu fui entendendo que o amor não pode ser sentimento. Por que o amor não pode ser sentimento? Qual que é a característica de todo sentimento? O sentimento ele oscila, o sentimento ele é passageiro. A gente tem momentos de raiva, momentos de angústia, o sentimento vem e vai. Se a gente disser que o amor ele é um sentimento, a gente está dizendo que as novelas estão certas. Que é normal trair, que é normal ter 3 ou 4 maridos ou esposas ao mesmo tempo, que conforme a minha conveniência pessoal eu estou com uma pessoa diferente. Então o amor não pode ser sentimento. O que é o amor então, Silvana? E é isso que a novela não mostra. O amor é uma escolha. O amor é uma decisão consciente. Assim como todos os outros valores que a gente traz dentro da gente, é uma escolha, é uma opção que a gente faz. Eu cito no meu livro um exemplo de uma realidade que eu vivi em 2008, quando eu estava na comunidade Betânia. Nós tínhamos um programa na TV Canção Nova e a gente fazia sempre na segunda-feira à noite. Eu lembro que a gente saiu de São João Batista, que é onde fica Betânia, no domingo de manhã, e nós chegamos em São Paulo, capital, por volta de 7h30, 8 horas da noite. E de São Paulo, capital, até Cachoeira Paulista, que era onde a gente gravava, era mais 3h30, 4 horas de viagem. Como a gente estava cansado, a gente acabou ficando em São Paulo mesmo. E sempre que a gente ficava em São Paulo, a gente ficava na casa de um casal amigo nosso. Não só pela deliciosa panqueca que a Andréia fazia, mas pela amizade que a gente cultivou ao longo do tempo. E quando a gente chegou lá, a Andréia disse, olha, tem um casal muito amigo nosso que está fazendo 21 anos de casamento. E ficou sabendo que vocês vinham aqui. E eu disse que a gente ia lá, vamos? E eu disse para a Andréia, não. Eu estava cansado de viagem, ainda mais eu que tinha dirigido 8 horas. Chegar lá era sempre a mesma coisa, tinha que ver álbum de casamento de 21 anos atrás, ouvir Crise. Não que não fosse bom, mas a gente estava cansado. Mas a gente acabou indo, de tanto a Andréia insistir. E aliás, a gente achou estranha a insistência dela. Quando a gente chegou na casa desse casal, um empresário muito rico, um cara muito bem sucedido, a Andréia interfonou, a gente subiu, um apartamento muito chique. O esposo atendeu a gente super bem, um cara muito bacana, conversa vai, conversa vem, e eu comecei a ficar chateado, porque, poxa, chama gente para 21 anos de casamento e a esposa dele nem estava em casa, mas tudo bem, a gente ficou conversando e de repente ele disse, espera só um pouquinho que eu vou preparar a minha esposa. Você vai preparar a minha esposa? Ele foi pro quarto, voltou e disse, pode vir porque ela está pronta. Quando a gente chegou no quarto, Silvana, ela estava de cama, em estado vegetativo há 11 anos. Uau! Há 11 anos ela só mexia os olhos. E a gente estava conversando, ele contou como é que foi o acidente.
E eu nunca mais vou me esquecer. No meio da conversa ele parou e disse, espera só um pouquinho porque ela está com sede. E do lado da cama tinha uns aparelhos que apitavam o tempo todo, dava até um nervoso na gente. E tinha um bidezinho com um copo d'água. Ele molhou um algodão num copo d'água e molhou os lábios dela. Esse foi o gesto dele. Ele molhou um algodão no copo d'água e molhou os lábios dela. Quando a gente voltou para a sala, um pouco curioso que eu sou, eu perguntei para ele como é que você sabia que ela estava com sede. E ele me respondeu com essas palavras, Silvana. Ele disse, meu jovem, o que me fez apaixonar por essa mulher foram os olhos dela. Através do olhar, eu sei se ela está triste, se ela não está. O que me fez apaixonar por ela foram os olhos dela. Então, foi uma lição muito grande, Silvana, porque essa pessoa poderia colocar essa esposa na melhor clínica, com os melhores médicos, mas ele fazia questão de cuidar dela. E era lindo ver a forma com que ele cuidava dela, o carinho com que ele cuidava dela. E ele disse, Silvana, que um dia ele havia prometido que ia ser na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, enquanto ela precisasse dele, ele ia estar do lado dela. Isso é amor. Isso a novela não mostra. Isso é o amor que é uma opção consciente, em que você está com o outro não pela forma que ele é, ou não pelo que ele tem, mas por aquilo que ele é enquanto pessoa, pela essência dele. E isso muitas novelas não mostram, Silvana. Que história incrível! Nossa, fantástico! Então, só para a gente fechar, deixa uma dica aí para os nossos pais de como estimular o seu filho para o bom caminho? O exemplo é fundamental. O exemplo. É você se questionar, pai, mãe, sobre aquilo que é valor para você. Porque aquilo que é valor para você vai ser necessariamente valor para o seu filho. Aquilo que você cultiva enquanto essência para a sua vida é aquilo que seu filho vai cultivar enquanto essência para a vida dele. Se você quer ter um filho bem-sucedido, e eu não falo financeiramente, se você quer ter um bom filho no futuro, seja bom para ele. Seja bom dando exemplo. Não dando tudo aquilo que ele quer, mas sendo pai, sendo mãe, dando carinho, dando afeto, dando atenção, dando tudo aquilo que as novelas não mostram, e dando valores essenciais. É a maior herança que a gente pode deixar, né? Com certeza. Essa lembrança do afeto, do carinho e dessas boas conversas. É isso mesmo. Mas, Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua maravilhosa entrevista. E estou muito curiosa aí pelo seu livro. Legal, Silvana. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado. Até breve. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes. Venha viver bons momentos. E hoje a nossa convidada é Graziela Rodrigues, ela que vem da cidade de Florianópolis, e ela vem trazer algo bem interessante para a gente, uma especialidade dentro do coaching. Ela vai falar para a gente sobre Kid Coach, com o tema Relacionamento Familiar e como o processo pode contribuir. Seja bem-vinda, Grazi. Obrigada, tudo bem? Tudo bem. Explica para a gente, Grazi, o que é o Kid Coaching? Então, é um processo de coaching infantil que a gente atua tanto com a família, com os pais, como com a criança. Então, a gente atua o processo informal, que a gente chama, é um processo que a gente realiza com os pais de criança de 2 a 7 anos e com a própria criança a partir de 8 anos até 13 anos. Né? A gente utiliza uma abordagem coaching com ferramentas e técnicas lúdicas para o alcance de um objetivo, né? É diferente de um coaching de adultos, de um executivo, né? É um processo voltado para o objetivo de comportamentos e de relacionamentos familiares. Isso que eu queria te perguntar, em que momento, como ou que situações o pai pode perceber que um trabalho, um processo de coaching infantil poderia contribuir? Então, as crianças normalmente têm, algumas têm alguns comportamentos inadequados. Então, como a birra, desinteresse pelo estudo, alimentação inadequada, distanciamento social. Então, quando o pai percebe que algum comportamento ele não está adequado para aquela idade, ou às vezes até a questão de conflitos familiares, o relacionamento da criança com o irmão,
com o próprio pai, uma agressividade, enfim, algum comportamento inadequado, é um momento de que a gente pode estar atuando, né? A gente faz o processo com a família, constrói qual é o objetivo que ele está vindo, né? Até a busca do coaching infantil, e aí desenvolve esse projeto, né? Esse programa com a família. Explica pra gente como é que acontece esse processo com a família, como que isso acontece na prática? Então, quando é o processo informal, que é para crianças de 2 a 7 anos, a gente realiza, pode ser tanto online quanto presencialmente, em 5 sessões. Essas sessões eu vou trabalhar a questão dos valores de família, eu vou passar a metodologia do coaching, como que a abordagem coaching os pais podem utilizar com a criança, porque daí o coach serão os pais, não eu. Eu vou ensinar os pais a utilizarem a técnica do coaching para a educação do seu filho, para o relacionamento do seu filho. Quando é uma criança de 8 anos a 13, aí a gente tem uma sessão estruturada com a família, depois 3 sessões somente com a criança, aí a gente trabalha a questão do autoconhecimento da criança, a potencialização dos seus, como é que eu posso te dizer... dos seus comportamentos, dos seus talentos, né? A gente pode potencializar esses talentos, questão das emoções, de como a criança vai trabalhar com as suas próprias emoções, identificar isso com ela, né? Então, e aí são 3 sessões com a criança, depois uma somente com os pais, e depois repete o bloco. Então é um total de 10 sessões com a família, né? E que fantástico, Grazi. Eu imagino que esse processo também deva impactar na autoestima dessa criança. Com certeza, a questão de potencializar os seus talentos, né? Porque às vezes um distanciamento social, ele está acontecendo porque a criança se sente tímida, retraída e não percebe os seus outros talentos, seus outros valores, né? Explica pra gente o que seria o distanciamento social. É aquela criança que não consegue se relacionar com os amigos, na escola fica mais isolada, não consegue interagir, né? Fica uma criança realmente mais distanciada do convívio de relacionamento social na escola ou familiar, né? Uma criança às vezes mais quietinha, distanciada, né? E se for o contrário, uma criança agressiva também, né, no seu meio social, isso, o processo também contribui? Então, aí a gente tem que entender, né, quando a gente vai fazer um processo de assessment, que é o processo de autoconhecimento da criança, é entender, a gente faz lá, é super lúdico, a gente trabalha com os animais, a criança identifica quais são os animais que ela se identifica e a gente começa a abordar o porquê que ela se identifica com esse animal, o que esse animal tem que ela também se identifica, ou se ela não se identifica, qual é o animal que ela gostaria de ser, né? Enfim, a gente vai abordando ali até para entender o porquê dessa agressividade dela, né? O que está acontecendo. A diferença também do coach e para um processo terapêutico, a gente não fica buscando o passado, a gente fica buscando soluções daqui para diante. Então, eu trabalho o autoconhecimento para eu me conhecer, mas já na mesma sessão eu trabalho novas atitudes, né? Para daqui para frente, diferente de um processo terapêutico que fica buscando muito a causa, né? Em alguns casos a gente identifica que tem traumas envolvidos e aí a gente aconselha que busque realmente um psicólogo, né? Que é um processo que um complementa o outro, exatamente, né? Não elimina necessariamente, não. Complementa e até potencializa Exato. o trabalho do terapeuta. Exatamente. É mais ou menos assim, exatamente, né? Porque a gente está buscando a mudança daqui para diante, né? E o terapeuta, às vezes, ele está lá buscando a causa, tirando essa questão dos traumas, ressignificando também aquele momento, né? Então, é um complemento ao outro, é bem isso mesmo. E o nosso tema, ele traz aqui o relacionamento familiar. Como que isso acaba acontecendo na prática, essa melhoria no relacionamento familiar? Então, eu digo que quando a gente tem um comportamento inadequado, às vezes cria um conflito interno, né, na família.
E com essas mudanças, essa família vai se conhecendo, os pais vão aprendendo a lidar com as suas próprias emoções, essa criança também consegue controlar as suas emoções porque ela se conhece, os relacionamentos deles de confiança, de os pais também entenderem sem julgamento aquela criança, né? Porque eu acho que isso é fundamental, a gente entender o outro sem julgar o porquê daquilo, né? E sim, ser o nosso papel de facilitador enquanto pai e mãe. E isso que você traz é muito legal, o observar o outro sem julgamento ajuda a gente a enxergar a essência, né? Isso. O que está por trás daquela aparência. Exatamente, e Isso até é o que está por trás do comportamento, porque não adianta a gente querer buscar só a causa, o porquê, né? E ficar, porque tu não vai sair do lugar, né? Só justifica o problema. Não vai sair do lugar. Então é isso, é desarmar a família e ver que um complementa o outro e que um apoia o outro na construção do novo, né? Não adianta a gente ficar ali julgando, pré-julgando e não vai chegar a lugar nenhum, né? Nossa, que trabalho maravilhoso, Grazi. E deixa pra gente aí dicas pra gente poder deixar pro pessoal lá de casa, para esses pais, já começarem a implementar mudanças aí e começar a melhorar seus relacionamentos com os filhos. Uma dica que eu acho muito importante é a autorresponsabilização da criança. Então, quando a gente tem faz as nossas combinações, né? A gente está combinando com a criança algo e ela tem que se responsabilizar por aquilo que ela está combinando. Então, trabalhar isso no dia a dia com a criança, dessa autorresponsabilização pelos seus atos, né? E um exemplo que eu posso dar, assim, por exemplo, quando uma criança cai e se machuca, a gente tende a dar resposta e dizer assim: ah, você caiu, eu não avisei que você ia cair, né? A gente já vai dizendo, ou quando ela está fazendo algo, você já vai dizendo, pare porque você vai cair, já tá jogando aquela nossa crença que a criança vai cair. E quando a criança realmente cai, a gente diz assim: eu não disse que você ia cair? Né? Não adiantou nada, porque ela vai continuar fazendo. Agora, quando a gente chama ela para conversar e usa uma abordagem coach com essa criança, a gente vai perguntar assim: filho, eu sei que machucou, eu compreendo a sua dor, seu sentimento, mas o que a gente pode fazer de diferente para que na próxima vez isso não ocorra? Então, isso é uma diferença de fazer a criança refletir sobre a situação, se responsabilizar por aquilo que aconteceu, né? O que a gente pode fazer de diferente para que isso não ocorra? E o bacana disso é que esse treinamento, vamos chamar assim, desde pequeno, vai fazer com que essa criança também leve esse tipo de análise para a vida adulta. Sim. Olha que fantástico. De fazer reflexão, né? Utilizar as perguntas e utilizar... Não dê a resposta pronta à criança, né? Faça com que ela reflita, né? Faça com que ela também escolha, né? A gente não pode dizer assim, porque criança não tem escolha. Elas têm escolhas, né? A gente tem que, inclusive, ensiná-las a escolher, porque senão se torna um adulto sem opinião, sem escolha, né? Depois não sabe, ela é indecisa, porque ela nunca foi ensinada nem a escolher, né? Todo mundo escolheu por ela, né? A gente pode não abrir um leque tão grande, mas a gente pode dar a opção de escolha, né? Fazer com que ele reflita, né? Sempre trabalhar essas pequenas reflexões com a criança. Depois que a gente aprende o método, ele fica automático. Ao invés de quando a criança te perguntar, você já vai responder o que você acha, né? Como você gostaria de fazer? Por que você vai entregar a resposta pronta? Faça com que estimule ela a escolher, a ela pensar sobre aquela atitude. Fantástico, Grazi, maravilhosa a sua dica e com certeza o pessoal lá de casa vai conseguir implementar, porque é muito simples. Sim. Mas assim, de um efeito fantástico. Exatamente. Tem muito conteúdo aí que a gente adoraria conversar e de repente numa próxima oportunidade. Claro. Então, muito obrigada pela sua presença. Disponha. E até uma próxima. Até. E o nosso programa está chegando ao fim. E hoje eu quero que você pense sobre o seguinte: não existe fracasso. O que existe são resultados.
No entanto, se o que você está fazendo não funciona, continue mudando a estratégia até você conseguir o que quer. Pensou nisso? Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sono VIP, durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna, porque para liderar é importante ser líder. Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes, venha viver bons momentos.